Queridos, pega a sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre o poder da mente renovada. Repita comigo: o poder da mente renovada. Quantos aqui querem ter uma mente renovada? Deixa eu ver, diga glória a Deus aí, querido. Aleluia! Existe um poder que é liberado na transformação da nossa mente. E eu quero ler um texto clássico para isso. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, que está no livro de Romanos. Um texto que está no livro de Romanos, no capítulo de número 12. O poder da mente renovada. Ou o poder da mente que é transformada. Esse texto é um texto bastante conhecido. Pode projetar aqui para mim, por favor, Lari? Romanos 12, versículo 2. Isso. Romanos 12, 2. Aqui para você que não tem Bíblia, ou você que tem problema, que está ficando um pouquinho mais velho, já não consegue enxergar direito as letras pequenas, você tem a oportunidade de orar ao Senhor por um milagre, ou aproveitar e orar e olhar aqui na frente. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim, preste bastante atenção e agora deixa só o pastor falar em reverência à palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler novamente. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, segundo essa versão aqui, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, põe a mão na tua mente. Pai, Pai de amor, sobre as nossas mãos está as suas mãos, ó Deus. E nós queremos nesse momento levar a nossa mente cativa ao Senhor agora. A nossa mente agora está presa a Ti, Senhor. Porque nessa noite o Senhor vai, ó Deus, trazer uma palavra. E nós temos uma só certeza de que essa palavra ela não vai voltar sem antes cumprir o seu propósito, ó Deus. Portanto, eu tenho a mais absoluta certeza, Deus, de que mentes serão renovadas nessa noite. Mentes que aqui estão de alguma forma oprimidas serão libertas nessa noite, Senhor. Pensamentos de derrotas vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Haverá um grande mover do Senhor na nossa mente, porque nesse exato momento o capacete da salvação de Jesus está sendo colocado sobre a nossa cabeça, ó Deus. E o maligno, o inferno não terá poder de atingir a mente, Senhor, seja de quem for neste lugar essa noite. Haverá um mover tão poderoso de transformação. Nós pedimos a Ti, Senhor, ó Deus amado, toma a nossa mente nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pode tomar o seu lugar. Aleluia, aleluia. Preste atenção nessa mensagem. Que texto maravilhoso a Bíblia diz e nos ensina nessa noite. Portanto, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa linda, querido. Não é todos que podem experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quantos querem viver debaixo de plenitude de Deus na sua vida? Diga amém, queridos. Amém. Todos nós. Mas a Bíblia diz que para nós sermos capazes de experimentarmos a plenitude de Deus na nossa vida, existe algo que está completamente ligado a uma transformação do nosso entendimento. Ou seja, a forma como nós pensamos. E essa manhã, eu estava falando aqui, eu quero aproveitar e fazer um convite para você, querido. Não deixe de estar na escola de ministério. 9h da manhã, nós temos uma escola. Hoje nós estamos falando sobre o caráter de Cristo em nós. E hoje nós falamos especialmente sobre a disciplina do Espírito Santo. A disciplina que o Espírito Santo aplica na nossa vida, a fim de nos moldar, para ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Se você quer ter uma vida abençoada, querido, você precisa aprender os segredos do reino de Deus. E o Espírito Santo, ele vem para nos ensinar. E essa manhã eu estava falando exatamente sobre isso. A forma em que o Espírito Santo trabalha e começa a trabalhar imediatamente após nós levantarmos a nossa mão e entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. E o que eu quero dizer para você que está aqui essa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você terá a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e deixar com que o Espírito Santo exerça a sua plena vontade sobre a sua vida. E você possa conhecer os segredos do reino de Deus, viver a plenitude de Deus, experimentar coisas gloriosas, porque a Bíblia diz: se você for transformado na renovação do seu entendimento, então você será capaz de experimentar. Querido, isso nos remete a ter experiências gloriosas com Deus. Somente quem é transformado, mas para nós sermos transformados, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Por quê? Porque a nossa mente é o maior campo de batalha da nossa vida. Diga amém, querido. É aqui que você recebe as informações que vão dar a direção para a sua vida. Nós falamos e ensinamos nessa manhã, a nossa mente está dentro da nossa alma. Por que você acha que o diabo luta sempre para querer a alma da pessoa? Você já ouviu aquela expressão, vender a alma para o diabo? Porque a mente está dentro da alma. A mente não está no espírito. Você não vai ouvir essa expressão, vende o espírito para o diabo, porque o espírito já pertence a Deus. Você vai ouvir, me vende a alma, porque é ali que está a sua vontade, a sua mente e as suas emoções. Aqui é o centro nervoso da sua vida. E se aqui é o campo de batalha, é aqui que o diabo muitas vezes ele virá para tentar te destruir, para tentar me destruir. E esse texto, ele é tão importante porque nós precisamos entender que existe uma necessidade de nós termos a nossa mente renovada. Porque se a nossa mente não estiver renovada, querido, certamente ela estará em batalhas, em conflitos com Deus. Todos nós precisamos dessa renovação. Precisamos deixar Deus moldar. Porque essa mente renovada, ela não vai ver este mundo, ela vai ver um outro mundo. Uma mente renovada, ela não vai ficar presa às coisas deste mundo, ela vai ficar presa a outro mundo. Ou seja, a outro reino. E nessa noite eu quero compartilhar com você como você e eu devemos aprender
sobre essa renovação, o porquê que nós devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, porque a Bíblia fala, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação, está dizendo que é algo novo. Quando fala de renovo, é algo novo novamente. E por que um renovo? Porque nós nascemos perfeitos no jardim do Éden. Caímos e agora nós precisamos de uma renovação. Nascemos com a mente do Senhor. Nascemos para sermos vencedores. Quando Deus projetou você para você ser um vencedor. Mas, no entanto, os ataques malignos na mente têm feito pessoas se tornarem derrotadas. E isso é o que nós temos mais visto nos nossos dias atuais. Você nunca viu tantas pessoas com problema nas suas emoções, porque lá está a alma da pessoa. As emoções estão dentro da alma, a mente está dentro da alma da pessoa. Ali é o campo onde o diabo vai bater, onde o diabo vai trabalhar, dizendo: você é um derrotado, você não consegue nada, você nasceu para sofrer, você não vai vencer. O diabo a todo momento vai trabalhar para trazer destruição sobre a sua vida. A mente é o campo de batalha. E o que fazer então, pastor, para que nós possamos renovar essa mente? Porque hoje há muitas pessoas, até mesmo cristãos, na sua grande maioria, cristãos que estão vivendo nesse nível de derrota, porque tem deixado o diabo atingir as flechas que estão entrando, que estão penetrando neste campo que deveria estar blindado pelo poder de Deus. Há muitos cristãos hoje que têm pensamento de derrota, porque o pensamento dele hoje está mais amoldado para o sistema deste mundo do que para o reino de Deus. A Bíblia diz, antes dela falar o que nós devemos fazer, ela vai falar o que nós não devemos fazer. Ela diz: não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. E hoje o que nós temos visto de pessoas que estão se amoldando ao sistema deste mundo, querido, é uma coisa impressionante. Nós estamos vivendo épocas de eleições agora, onde todos os políticos se tornam bonzinhos demais. E nós estamos vendo hoje uma grande parte de cristãos que estão votando em partidos que são completamente contra os ideais da palavra de Deus. Estão trocando o seu voto, o seu caráter, a sua identidade por prato de comida. Porque estão se moldando a um sistema mundano. Não estão presos com a sua mente no reino de Deus, aos padrões de Deus, ao que a Bíblia diz, aos princípios de Deus. E por isso tem atraído tanto sofrimento. Talvez você esteja sofrendo algumas coisas na sua vida porque o teu pensamento ainda está muito amoldado às coisas deste mundo. Há muitas coisas que para você é muito parecido ainda, os seus pensamentos é muito parecido com as coisas deste mundo. Aceita muitas coisas ainda que este mundo implantou. Quando nós olhamos na Bíblia, que Deus ele é meio radical com as coisas dele. Não conseguimos e não devemos servir a dois senhores. Como então receber essa bênção? Como receber essa plenitude? Como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como que eu faço isso, pastor? Porque todos nós certamente queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, você vai falar: eu quero experimentar. Mas para nós experimentarmos, a Bíblia diz que nós precisamos passar por essa transformação e começar a ter a mente de Cristo, ou seja, como Deus pensa, como Deus age, o que agrada ao Senhor, o que não agrada ao Senhor. Sexta-feira nós estávamos orando na reunião de oração, inclusive para quebrar cadeias do maligno que muitas vezes vem na mente da pessoa. E às vezes a pessoa, querido, quantas pessoas talvez que está aqui nessa noite vive isso,
Você não sabe o porquê, mas de repente quando você se dá conta, você está irritado. Você fala, não tenho nem motivo para estar irritado. Por que eu estou dessa forma? Parece que muitas vezes as coisas começam a sair do controle. Você perde o controle da situação e você não sabe nem o porquê. É porque existe uma ação diabólica agindo naquele momento, querido. Existem coisas que vão fazer parte do seu organismo, né? Isso serve para o marido poder entender. Quando uma mulher está de TPM, não é demônio, não expulsa não, querido. Aquilo é hormonal mesmo. Mas existem coisas que nós identificamos que é algo maligno. É algo que vem do maligno, não há motivo. Não há o porquê a pessoa está daquele jeito. No entanto, nós vemos pessoas que começam a perder o controle, começam a falar bobeira, ofender pessoas sem ter motivo algum. Como é que eu renovo então a minha mente? Se você gosta de anotar, anota aí. Primeiro, quando nossa mente não é renovada, ela libera substância com mau cheiro, e isso atrai o maligno. É lógico que eu estou falando de algo espiritual. Sua mente não vai ficar cheirando mal, tua cabeça não vai ficar cheirando mal, mas eu estou falando e querendo fazer uma analogia, que quando nossa mente não é renovada, querido, quando os pensamentos, quando os dardos do maligno entram na mente do homem, ela libera, é como se ela liberasse uma substância, como um cheiro de carniça, que começa a atrair coisas malignas para a mente dela. É como se o diabo detectasse alguma coisa e começasse a atrair o diabo. Eu me lembro uma vez, estava eu, o pastor Daniel e o Moisés na Índia. Acho que nós estávamos em viagem, no meio do caminho, não sei, paramos um pouco. Fomos comer naqueles restaurantes maravilhosos, deliciosos da Índia. Só a graça. Aonde você vai na Índia, querido, cheira mal. E aquela sujeira, ela não é natural, aquela sujeira, ela é consequência do espiritual. Num país que nem eles mesmos conhecem a quantidade de deuses ali sendo adorado, aquela sujeira é espiritual, porque todo tipo de sujeira provém do maligno. Pessoas que gostam de sujeira, elas estão debaixo de uma ação maligna. E eu lembro que quando nós chegamos lá, nós chegamos num restaurante meio a ar livre, porque não tinha parede o lugar direito. Era meio um barraco. E quando nós sentamos, fomos sentar assim, tinha uma mesa, nós olhamos de longe, parecia que a mesa era preta, querido. Mas quando nós chegamos perto assim, ó, o barulho, que pum! Aquele enxame de moscas. Era uma nuvem de mosca. Num certo momento, até o nosso amigo Moisés, infelizmente não conseguia nem falar, engoliu uma mosca, sem querer, uma mosca indiana. O Moisés é o único, ele teve a oportunidade de engolir uma mosca indiana. Pior que isso, eu acho que só a mosca egípcia que das pragas. Moisés sofrendo com aquilo, porque onde você vai é mosca que não acaba mais, porque aquilo é a realidade espiritual, querido. Aquela sujeira espiritual atrai a mosca, quem é o príncipe das moscas é o Belzebu, que é o próprio Satanás. Porque começa a cheirar mal, querido. Tudo que cheira mal atrai mosca. E a nossa mente, quando o inimigo acerta o dado inflamado na nossa mente, e ela começa a ter pontos que ela começa a apodrecer, ela começa como que liberar cheiros que vão atrair o maligno para trazer qualquer tipo de influência maligna na mente do homem. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso tem pessoas que só têm pensamentos de derrota. Ela profetiza derrota. O diabo sabe o que você pensa, porque a Bíblia diz o que, querido? Que a boca fala do que o coração está cheio. E aí quando o homem começa a liberar palavras, nada dá certo para a minha vida é uma droga, não sei, e ele começa a amaldiçoar o marido, começa a amaldiçoar a esposa, começa a falar dos filhos, seu demônio, seu capeta, seu não sei o quê, e aquilo lá vai liberando um cheiro. Sabe por que libera cheiro? Porque a Bíblia diz também que a nossa adoração, ela libera como um aroma de cheiro suave aos narinas de Deus. Se a nossa adoração libera um cheiro de aroma suave,
Então os meus pensamentos malignos liberam carniça que vão atrair o maligno. Ele sabe o tipo de pensamento. Ele lança uma flecha, ele não sabe o que você está pensando, porque ele não tem poder para sondar, só Deus sonda a tua mente. Mas ele sabe se ele atingiu o alvo, porque ele vai lançar uma flecha na sua mente, e a tua atitude vai declarar para ele se atingiu ou não o alvo. Começa a cheirar mal, querido. Esses pensamentos malignos, esses pensamentos ruins que muitas vezes passam na mente humana, ela atrai o diabo. Por isso que nós precisamos proteger a nossa mente. Por isso que o Senhor está falando, você quer viver algo maravilhoso? Proteja a tua mente, você precisa passar por uma renovação. Se você quer experimentar coisas novas, você tem que começar a repreender, começar a colocar o capacete da salvação. E depois nós vamos falar um pouco sobre essas armas da nossa milícia, porque Deus liberou armas espirituais para nos proteger. A nossa mente tem que estar protegida, a tua mente tem que estar protegida, querido. Quantas pessoas são enganadas pelo diabo porque estão passando por problemas, e ele diz, vai lá usar drogas que você vai esquecer. E aí quando ele vê o homem indo lá para a biqueira, ele fala, peguei. Aquilo lá começa a atrair legiões de demônio para a vida dele, porque o cheiro começa a ir até as narinas de Satanás. Quando ele olha para um marido que brigou com a esposa, fala assim, vai para o bar, vai lá você tem amigo de verdade, lá tem pessoa que te escuta. Aqui na tua casa tua mulher não te escuta, vai para lá você toma uma cerveja, vai ficar um pouquinho com seus amigos que você vai esquecer tudo. E aí o bobão vai. E aí quando ele chega lá, ele começa a beber uma, começa a beber duas, daqui a pouco o demônio já tomou a mente dele. E as mulheres, quando recebem informação, seu marido não ama, larga ele. É mais fácil para você. Larga ele. E começam sempre o diabo. Quantos pensamentos, querido, quantas mentiras o diabo lança na mente das pessoas. Quantas mentiras, quantas. Essas coisas podem atrair o maligno e trazer legalidade sobre a vida do ser humano. Eu quero dizer para você, querido, que você tem a mente de Cristo, você foi escolhido pelo Senhor. Deus tem um capacete que vai proteger a tua mente, e o diabo não terá poder se você tomar posse dessa palavra. Segunda coisa que nós precisamos aprender aqui, uma mente transformada vai reconhecer quando existe um ataque maligno, e ele vai proteger, querido, a sua mente com as armas espirituais. O capacete da salvação é uma arma espiritual. Projeta para mim, querida, por favor, 2 Coríntios 10, versículo 3. Olha só que interessante, nós precisamos, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, olha, porquanto embora vivendo como seres humanos, diga, eu sou ser humano. Amém? Nós vivemos aqui na terra como seres humanos. Um dia você vai ser parecido como Jesus, a Bíblia diz. Mas por enquanto nós somos como seres humanos, como um dia Jesus veio como um ser humano. Embora estejamos vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nós não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pode projetar o 4. Pois as armas da nossa guerra não são dessa terra, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Pode projetar o 5, querido. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o quê? Dominamos todo o quê? Pensamento o quê? Carnal, para torná-lo obediente a Cristo. Existe uma arma em Deus, não terrena. Não é o psicólogo que vai te dar, não é o psiquiatra que vai te dar. Eles podem te ajudar, mas se você quer ser livre,
Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa se apoderar de uma arma que não está nessa terra, mas está junto a Deus. Ela não é carnal, mas sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas. As fortalezas vão romper, elas vão cair por terra, porque existem armas espirituais, querido. Nós precisamos entender que muitas vezes os nossos olhos, eles nos imitam, porque a nossa mente está completamente neste mundo. Nós olhamos tudo de forma natural, e por isso muitas vezes nós não experimentamos as coisas que Deus tem para nós. Quando eu entendo que existe um capacete da salvação, que está em Efésios 6, tem um capacete da salvação, um escudo de fé. Eu tenho uns sapatos nos meus pés, que protegem meus pés, que são os sapatos do Evangelho. Eu tenho uma espada nas minhas mãos de justiça. Quando eu luto com essas armas que é dada por Deus, não armas terrenas, os meus olhos se descortinam. Eu começo a enxergar coisas que outros não enxergam. Quando eu tenho a mente renovada, querido, eu vejo no mundo espiritual coisas que o outro homem natural não vê. Sabia disso? Nós precisamos viver debaixo deste mover, precisamos dessas revelações, porque aqui, ó, se você tem uma mente transformada, porque Deus está dizendo, tenha uma mente transformada, para que você possa experimentar coisas gloriosas, a boa, perfeita vontade de Deus. Agora nós precisamos que seja desvendado, precisamos enxergar, queridos. Quando você vê Eliseu junto com o seu servo Geazi, a Bíblia diz que o rei da Síria cercou toda a cidade para poder pegar Eliseu. E aí Geazi acorda Eliseu, ele chama Eliseu dizendo, homem, você não sabe o que está acontecendo, você está aí calmo, o que está acontecendo? A cidade está cercada, eles vão nos levar presos, nós estamos perdidos. Eliseu fala assim, ô Deus, abre os olhos desse coitado aqui, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E a Bíblia diz que imediatamente os olhos espirituais dele foram abertos, e ele viu, atrás daquele exército da Síria, o exército de Deus protegendo eles. Se nós temos a mente de Cristo, querido, o diabo não vai ter força na nossa vida. Ele não vai ter força para falar assim, você é um derrotado, porque você vai rebater ele. Você não vai deixar ele fazer ninho. A gente sempre ensina isso, querido. Nós não podemos e não temos poder de impedir os pássaros voarem sobre a nossa cabeça. Você não fica com uma vara dizendo assim, sai daí passarinho, sai daí, você não vai. Você não pode impedir eles de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de vir fazer ninho na sua cabeça. Nós não temos poder, querido, para impedir a ação do diabo de trazer uma seta na nossa mente, mas nós temos poder para não deixar essa seta fazer ninho na nossa cabeça. Diga amém, querido. Está tudo bem com vocês? Respira. Quando Abraão, querido, nós precisamos entender, querido, que quando Deus revela algo para nós, pega isso que eu vou te falar. Quando Deus revela algo para você, quando Deus revela isso, algo para mim, não é que Deus vai criar algo na hora. Aquilo já existe. Quando Deus chega para Abraão, está ensinando Abraão, está renovando a mente de Abraão, está tirando, porque ele acabou de tirar ele da terra, da parentela deles, agora ele está num processo, experimentando coisas de Deus. E Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, vai, sobe o monte Moriá, sacrifica o teu filho, o teu único filho. Eu quero ver, quero testar se ela me ama mesmo. E a Bíblia diz que quando ele pega o cutelo, que ele faz assim, ele diz assim, não faça nada ao menino. Eu já vi que tu é fiel. Você tem a mente de Cristo. Você sabe que Deus proverá. Ali ele sabe que Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E aí ele diz e fala assim, ó, tá vendo lá? Olha para a moita, pega aquele cordeiro, você vai sacrificar ele no lugar do teu filho. Querido, não foi que Deus fez o cordeiro naquele momento, o cordeiro já estava lá, só que Abraão não estava enxergando ainda. E o que Deus quer dizer para você? Quando você tem a mente de Cristo, você vai conseguir enxergar a provisão e o escape que Deus já preparou para mim e para você. E quando a mente do homem ainda não foi transformada, não foi renovada, nós não conseguimos enxergar nada. Você vê que pessoas ficam cegas. Quando elas estão sob um ataque maligno, quando elas estão sob conflitos, quando elas estão sob pressão, geralmente uma pessoa fica cega.
Você já viu pessoas que vão dar entrevista que matou a outra? E aí ela chega para a pessoa e fala assim: olha, eu não sei o que aconteceu na hora. Querido, tem pessoa que eu não acredito, que eu sei que o cara já é meio vagabundão mesmo. Mas tem pessoa que eu acredito que ele fez por um impulso na hora, por conta da ação demoníaca que veio na vida dele, fez ele fazer e depois largou ele. Porque o diabo é assim, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, e larga a pessoa sozinha naquele momento. Vai embora. A pessoa agiu por impulso. Por isso que a Bíblia diz que quando você tem a mente renovada, os frutos do Espírito vão vindo sobre você. Aí você tem domínio próprio. Você consegue se controlar. Você tem paciência. Você tem amor. Você tem bondade dentro de você. Você começa a experimentar os frutos. Você começa a experimentar coisas gloriosas. Querido, e da mesma forma que uma mente que está suja, que recebeu o bombardeio do diabo, e o diabo atingiu, potrificou a mente dele, começou a liberar enzimas que vão atrair o diabo. A mesma coisa, quem tem a mente de Cristo consegue atrair a presença de Deus para a vida dele. Consegue atrair. Terceira coisa, quem tem uma mente renovada, ele vai viver experiências poderosas com Deus. Diga amém, querido. Amém. Somente quem tem a mente renovada poderá experimentar. Nós vemos isso. Ele diz: para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós temos, por que Deus vai nos levar a ter experiência? Quando você deixa o Espírito Santo ir mudando a sua mente, quando você começa a ter a mente de Cristo. Como é que eu começo a ter a mente de Cristo? Quando eu me coloco à disposição para que o Espírito Santo comece a agir na minha vida, da forma que Ele quer, não da forma que eu penso. Quando eu abro a minha mente para dizer assim: ó, Senhor, transforma o que precisa ser transformado. E quando eu luto para proteger ela da ação diabólica. Quando eu não aceito a ação demoníaca na minha vida, eu vou viver experiências poderosas. Por quê? Porque Deus quer que você viva experiências poderosas, porque ali a tua fé começa a ser edificada. Deixa eu fazer uma pergunta: você já imaginou a humanidade, se toda a humanidade tivesse a mente renovada? Você já imaginou, querido? Se a igreja inteira do Senhor Jesus tivesse a mente renovada, tivesse um só pensamento, o pensamento de Deus, agisse como Ele quer que a sua igreja venha agir. Você já imaginou que coisa linda, que estrago neste mundo que a igreja ia fazer? Desse mundo caído, estou falando. Você já imaginou isso? Nós precisamos bloquear nossa mente e viver a experiência de Deus. Sabe por quê? Porque quando você acredita numa mentira, você dá força para o mentiroso. Moisés chegar para mim e contar uma mentira, e eu acreditar naquela mentira, eu vou dar força para ele, eu vou dar credibilidade para ele. Quando o diabo fala uma mentira na sua vida, na sua mente, você aceita aquela mentira, você está dando força para ele. E quando você monta uma fortaleza aqui, e você fecha as portas, o diabo não tem ação, ele perde, ele vai embora. Porque a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, aonde é que é a resistência? É aqui, querido. É aqui que você tem que resistir. É por aqui que vai entrar as tentações na sua vida. É por aqui que vai entrar as palavras de derrota. É aqui. É aqui, é o centro de tudo. Mente transformada, querido, vai trazer o quê? Uma força para a sua fé. Diga assim: eu preciso renovar a minha mente, para que a minha fé seja fortalecida. Quando a sua fé é fortalecida, querido, quando você tem a mente renovada, você traz a realidade dos céus na sua vida. A realidade daquilo que acontece começa a fazer parte da sua vida. Não adianta ficarmos chorando, não adianta nós, querido, deixa eu falar uma coisa para você. É tempo da igreja do Senhor se posicionar.
ter a mente de Cristo, lendo a palavra dele, sabendo a vontade de Deus, orando. Um culto de domingo não é suficiente para você ter uma mente renovada, acredite no que eu estou dizendo. 2 horas na presença de Deus não vai te livrar dos ataques do maligno. E acredite, talvez você não tenha força para suportar esse ataque. Quando você está com câncer, não adianta você tomar AS, querido. Não vai ser suficiente. Você vai acabar morrendo. Não adianta. Às vezes nós achamos que as coisas de Deus se resolvem assim, ó, num instalar de dedo. Eu vou domingo para a igreja e eu vou me proteger, e aí eu estou livre de tudo do diabo, querido. É uma luta desleal. Porque a Bíblia diz que o diabo fica 24 horas. Quanto tempo? Quanto que ele fica? 24 horas, 7 dias por semana. Todo momento em cima de você. Você não consegue ver, porque muitas vezes os seus olhos ainda estão cobertos. Mas existem demônios a todo momento dizendo assim: eu quero pegar ele, eu quero pegar ela. Deixa eu acabar com a vida dela. Deixa eu acabar com a família dela. Deixa eu acabar com a família dele. Deixa eu acabar com os negócios. Deixa eu acabar. Deixa eu colocar depressão. Muitas vezes Deus está aqui, ó, protegendo, né? Você nem sabe das coisas que estão acontecendo, está? Aí fala: eu vou domingo para a igreja, estou livre, tô... Querido, porque é uma luta desleal, acredite. 24 horas o diabo trabalhando, tentando te pegar. E nós temos a infantilidade de achar que 2 horas por semana na presença de Deus vai nos livrar. Uma coisa é você estar salvo. Não estou falando nada de salvação, amém, querido? Eu estou falando de proteção da sua vida. Porque nós precisamos entender que nós estamos num campo de batalha. Nós sofremos ataques diabólicos. Nós precisamos edificar a nossa fé. Como que eu edifico a minha fé? Edifico a minha fé pela leitura da palavra, pela oração, pelo jejum que eu estou mortificando, estou me preparando, me santificando e dizendo: Satanás, na minha vida você não tem vez, na minha vida você não entra. E se você tentar entrar na vida dos meus filhos, eu me coloco na brecha para orar e para guardar eles no Senhor. Lembra que eu gosto de falar a mosca, ela pousa somente no fogão frio. No fogão quente ela não pousa, querido. Esteja em chamas para o Senhor. Esteja em chamas para Deus. Você vai experimentar, por isso que Deus diz, aí você vai experimentar, porque a tua mente é uma mente de Cristo, tua mente é uma mente renovada. Quero ler 2 passagens com você, projeta para mim aqui, querida, por favor. Mateus capítulo 14. Mateus 14. Do 28 até o 29. Nós estamos falando sobre viver experiências. Uma mente renovada vai viver experiências. Olha o que diz a Bíblia, olha. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Projeto outro. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa é uma passagem muito conhecida. Projeta outra, por favor. Marcos 4, 35. Olha o que diz. Até o 41 diz assim, ó: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles então, despedindo-se da multidão, levaram no barco, e assim como estava, os outros barcos seguiram. Pode passar. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. E Jesus estava onde? Onde Jesus estava? Onde? Dentro do barco, ok? Dormindo com o quê? Com a cabeça sobre um travesseiro. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ter mente de Cristo? O mundo está desabando na tua cabeça. Sabe o que você está fazendo? Cara, as ondas estavam entrando tudo dentro do barco. Os discípulos estavam desesperados. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa
bonança, pode passar. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes e ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu disse que quem tem a mente renovada, ele vive transformações, ele vive experiências gloriosas na sua vida. Ele vai viver coisas que outros não vivem. O que tem em comum nesses dois textos? A tempestade e o medo. Ou seja, nesses dois textos, o Senhor está levando os seus discípulos, e você sabe, passando por esse processo de discipulado de mente restaurada, de mente renovada. E muitas vezes, para que a tua mente seja renovada, Deus vai te levar para uma escola, meu irmão, que às vezes não é tão agradável assim. Ela é no meio de uma tempestade. Ela é no meio de uma tempestade. Tempestade é algo que todos nós um dia vamos viver. O problema é que quando nós estamos com a nossa mente humana, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, o diabo vem. Se ele tem acesso à nossa mente, ele nos coloca contra Deus. Aonde está o teu Deus? Por que ele te abandonou? Mas ele está te levando ali para que você viva experiências gloriosas, para que você tenha intimidade com ele, para que você experimente os resultados que ele vai trazer na sua vida. É no meio da tempestade que você vai ter as maiores experiências da sua vida, querido. Não deixe de forma alguma, querido, a tempestade indicar a ausência de Deus na sua vida. Se você proteger a sua mente quando o diabo vier e dizer: cadê o teu Deus? Você vai rebater ele imediatamente. Quem tem uma mente renovada não questiona Deus, não pergunta o porquê para Deus. Sabia? Ele sempre confia. Ele está igual a Jesus. E nós sabemos que existem vários tipos de tempestade na nossa vida. Tempestades financeiras. Quem sabe existe alguém aqui passando por esse tipo de tempestade, está passando por tempestade financeira. Talvez você esteja passando por tempestade conjugal na sua vida. Talvez você esteja passando por uma tempestade física. Talvez você esteja passando por uma tempestade emocional, querido. Muitas delas você vai aparentar, você vai mostrar que você está no meio dessa tempestade. Muitas pessoas podem olhar para você, detectar que você está passando uma tempestade e até mesmo querer te ajudar. Como uma tempestade normal. Às vezes eu posso sair sem guarda-chuva e aquela tempestade, e aí alguém chegar para mim e falar assim: você quer o meu guarda-chuva emprestado? Pode lá, vai ajudar. Mas existe tempestades, querido, que pessoas vivem no secreto. Talvez você esteja passando por uma tempestade no secreto. Você não consegue expressar, você não consegue falar, você tem vergonha, querido. Tem uma tempestade interna, porque ela está aqui, ó. Você sofre tentações no secreto. Você vive coisas ali no secreto. Você não pede ajuda, não dá para ninguém te ajudar. E muitas vezes você fala: eu não quero sofrer isso, eu não quero pensar isso, eu não quero viver dessa forma. E você não tem como pedir socorro para ninguém, porque você não quer se expor. E muitas pessoas acham que está tudo bem, porque você acorda de manhã, você escova o dente, você penteia o cabelo, você lava o rosto, você vai para a igreja muitas vezes, você está sorrindo, mas dentro de você, querido, só Deus sabe o tamanho da tempestade que você está enfrentando. Porque o diabo está ali bombardeando você. O diabo está ali, querido, falando. Quando a outra, qual que é o outro mover lá? A Bíblia diz o quê? Que eles estão dentro do barco, os discípulos estão dentro do barco, e aí eles não estão conseguindo enxergar Jesus. Eles veem um vulto, a Bíblia diz que eles ficam com medo. Sabe por quê, querido? Porque tem hora que nós estamos na tempestade, os nossos olhos naturais não conseguem ver Jesus mesmo, mas os nossos ouvidos pelo menos vai conseguir ouvir a sua voz. Talvez você não esteja vendo com seus olhos o agir de Deus, mas nessa noite Ele está liberando uma palavra para você. Os seus ouvidos são capazes de ouvir que Deus ama você e que Ele está no seu barco. Se Deus está no seu barco, o seu barco não pode afundar. Ele quer que você confie tão somente, querido. Ele quer que você entenda. Não dê espaço. Primeira coisa é a tempestade. Qual que é a segunda? Já estou concluindo a minha mensagem.
que tem em comum nessas duas histórias? O medo. Oh, querido, talvez alguém aqui nesse meio está sofrendo com medo. Você está com medo, porque o diabo é especialista em colocar medo nas pessoas. Aqui, ó, medo. Você imagina, eles não estão vendo Jesus, estão no meio da tempestade, e aí, quando eles olham ali uma imagem assim, embaçada, eles falam, é um fantasma, começa todo mundo a ficar com medo, porque o diabo está bombardeando a mente deles, para eles não viverem experiência, mas um atrevido se levantou, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. Como será que estava a mente dos outros? Amoldadas neste mundo? Não vai não, cara, você vai morrer, você vai afundar. Quantos crentes hoje dentro da igreja, querido Deus te chamando por sobrenatural, Ele quer que você tenha a mente de Cristo. Essa enfermidade não vai ficar no teu corpo em nome de Jesus. Mas você fala, não tem mais jeito, o médico disse que não tem mais solução. E aí o outro falando assim, não faça isso, não pense que esse negócio só de igreja é capaz de te curar. Não pense, e o diabo bombardeando a tua cabeça a todo momento, querido. Imagina as pessoas quase que segurando Pedro. Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. E o Senhor diz o que para ele? Vem. Sabe por quê? Porque nós só precisamos de uma palavra para mudar a nossa vida. Uma palavra. Uma palavra. O medo é a maior arma. É a ferramenta que o diabo mais usa na vida do ser humano, na mente do ser humano, querido. Saiba de uma coisa. Quando você sentir medo, é porque existe um espírito maligno dizendo, você não vai conseguir. Vamos ficar em pé. Eu vou finalizando. Um espírito que quer fazer você viver no passado. Um espírito que quer brecar as experiências que Deus quer trazer para a sua vida. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio que estavam bem perto de viver coisas sobrenaturais, mas aí veio o medo. Querido, essa é a arma do diabo às vezes para roubar até mesmo você de não falar em mistérios com Deus. Sabia? Eu sofri desse medo durante muito tempo. Vinha um negócio quase que ia sair pela minha boca, assim, aquelas palavras, estava quase vendo elas aqui saindo, e eu segurando, dizendo, Senhor, se isso for da minha carne, Senhor, e o diabo falando, você vai falar da sua carne, isso não vem de Deus, isso não é de Deus, e aquele segurando, querido, e eu ia embora entristecido, eu queria aquilo, eu saía do culto entristecido, porque parecia que Deus fazia na vida de todo mundo, mas na minha vida, querido, havia um peso na minha mente, mas aquilo era um espírito maligno me impedindo. Talvez você esteja sofrendo por um espírito maligno que está tentando bloquear a tua mente. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar, escute isso, querido. Meu pastor me chamou, falou assim, ó, Maria, se prepara, você vai pregar tal dia, 40 dias antes. Eu jejuei, eu orei, eu acordei de madrugada, eu me preparei, eu escrevi 2 páginas de folha sulfite, frente e verso. Quando eu subi lá, eu confesso, não foi muito bom, eu não sei, parece que apagou da minha mente o negócio. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei frustrado, chorando. Chorei tanto aos pés de Deus. Eu disse, Senhor, por que isso aconteceu? Mas Deus estava num processo de moldar a minha mente. Só que aí o diabo viu aquela minha tristeza. Sabe o que ele fez? Enviou um enviado, melhor, uma enviada. Era uma namorada que eu tinha na época. Enviada. Então, falei, ou melhor, uma enviada, disse. E aquela enviada, abençoada do inferno, olhou para mim e disse assim, esse negócio não é para você. Pode não ser no pensamento dela que estava sendo usado pelo diabo, mas estava nos planos de Deus. Talvez existam coisas que Deus prometeu para você, experiências gloriosas, poderosas, e o diabo está dizendo, isso não é para você, e você não pode aceitar essa palavra do diabo. Você não pode aceitar, você tem que lutar e se levantar.